Fala, manos e manas, beleza? Aqui quem tá falando é o João Neri e nesse momento estamos começando o terceiro e último episódio de uma série de 3 episódios sobre as principais plataformas gratuitas que você pode estar utilizando para estar aprendendo na sua casa. E estamos começando o melhor e maior podcast sobre empreendedorismo de todo o estado do Pará. Sejam muito bem-vindos ao ManoCast. Estamos com mais um episódio sobre as plataformas para te ajudar a estudar e obter conhecimento. E nesse episódio vamos tratar diretamente do podcast. É um episódio voltado para áudio, onde você tem vários conhecimentos, várias dicas, vários insights, que nem o nosso aqui, inclusive, para você poder buscar mais conhecimento. Então, manos, como o Cleve iniciou, vamos estar abordando hoje os podcasts, que é algo que eu particularmente sou muito fã, é algo que eu gosto muito e é algo que eu utilizo bastante mesmo. Para mim, uma das plataformas, uma das formas de eu mais absorver conteúdo, absorver conhecimento, é justamente utilizando os podcast. E é justamente, mano, os podcasts é o que nós estamos fazendo. Basicamente, conteúdos em áudio. E aí você pode estar se perguntando qual a vantagem de um podcast. Principalmente, a meu ver, o podcast ele é muito importante porque ele vai estar utilizando aquele seu tempo que teoricamente ele seria improdutivo e vai tornar esse tempo produtivo. Mas como assim, João? Por exemplo, normalmente existem algumas atividades que o nosso cérebro realiza de certa forma automaticamente, ou seja, não demanda muita concentração, não demanda muita energia do seu cérebro, ele já faz aquilo automático devido já estar fazendo aquilo por algum tempo. São eles, seja lavar louça, limpar a casa, dirigir, andar pela rua, são alguns exemplos de tarefas do dia a dia das pessoas, do brasileiro, que ele executa de forma automática. Normalmente, quando você está andando, você não precisa se concentrar em muitas coisas específicas. Ou seja, esse tempo seria, de certa forma, improdutivo para você, porque você não estaria assistindo um vídeo, não estaria se concentrando em algo melhor. Graças ao podcast, você pode justamente pegar esse tempo, colocar um fone de ouvido, enquanto você anda pela rua, você vai estar aprendendo algum conteúdo, vai estar estudando alguma coisa, seja sobre empreendedorismo, seja sobre negócios, seja conteúdos sobre viagem, seja conteúdos sobre trabalho, seja conteúdos sobre histórias, audiobooks e tudo mais. Você pode estar utilizando esse tempo de que você não estaria fazendo outra coisa e estar aprendendo alguma coisa para estar agregando de alguma forma, que é um exemplo do nosso ManoCast. Por exemplo, se você está ouvindo ele agora, não sei se você está ouvindo ele dirigindo, se está ouvindo limpando a casa, fazendo alguma atividade, cozinhando, treinando, andando pela rua, seja o que for, mas muito provavelmente você vai estar com um fone de ouvido, fazendo essa outra atividade e ouvindo a gente, aprendendo junto com a gente. É isso mesmo, João. Aos manos e manas que estão nos ouvindo agora nesse momento, e a certeza de que eles já são consumidores de podcast. E aí fica uma grande dica, que além do nosso, o único e melhor podcast do estado do Pará, sobre insights e pensamentos e conteúdos sobre empreendedorismo, nós também temos o Resumo Cast, que é um dos grandes podcasts que fala sobre empreendedorismo e leitura de grandes livros de grandes autores. Também podemos encontrar história, geografia, atualidades, inglês, biologia, inúmeras formas de aprender somente ouvindo podcast. O mais importante é poder usar essa plataforma para transformar aquele tempo ocioso que nós estamos numa determinada tarefa automática, como disse bem o João, quando lava-se uma louça, varre-se uma casa, está caminhando
indo para o trabalho ou dirigindo, você pode estar consumindo conteúdos que estão agregando valor ao seu tempo ocioso, perfeito? E aí, só complementando também, mano, eu sou um exemplo que eu sou um grande consumidor de podcast. Eu sempre que eu preciso lavar louça, sempre que eu preciso lavar roupa, limpar a casa, sempre que eu tô andando por aí, que eu tô caminhando, às vezes quando eu tô dirigindo, eu coloco muitas das vezes o fone de ouvido e começo a ouvir podcast. Já aprendi muita coisa boa realmente somente com podcast. E assim, o Cleve citou, eu lembrei agora, só complementando, o Resumo Cast para mim foi um dos primeiros podcasts que eu cheguei a ouvir e um dos principais podcasts, um dos principais conteúdos que me incentivou a ir para o mundo do empreendedorismo, a estudar mais, a aprender realmente coisas novas e principalmente a ter lançado esse podcast que vocês estão ouvindo nesse momento. E mano, para você que tem dúvidas de onde pode aprender, de onde pode estar ouvindo o podcast, eles estão no YouTube. YouTube existem bastante podcasts que estão no YouTube. Você pode ouvir através do Spotify, através do Deezer, através do Google Podcast, através de sites, dos próprios sites dos podcasts existem, e também vários outros agregadores que você pode estar ouvindo os podcasts. E assim, como o Cleve citou, existem dos mais diversos nichos, dos mais diversos conteúdos que você pode estar absorvendo. E a grande vantagem é que você pode aprender com quem já tem experiência. Porque normalmente quem tem podcast, quem fala sobre algum conteúdo, eles estão falando porque vivenciam aquilo, porque já passaram por aquilo, porque tem uma certa experiência. Como eles têm essa experiência, eles têm moral suficiente para estar falando que eles já passaram, para darem os seus exemplos e evitar que você caia no mesmo erro que possivelmente eles já tenham cometido. É justamente aquilo que eu citei no episódio anterior. Aprender com quem está fazendo, o tão chamado skin the game. Normalmente, os podcasts eles são entrevistas, que é o que a gente faz bastante aqui no ManoCast, ou também são temas mais extensos que podem estar te agregando muito, né? Aqui, por exemplo, no nosso podcast, o ManoCast, ele aborda esses dois perfis, tanto entrevistas, onde a gente traz outros empreendedores para estar compartilhando a sua história, compartilhando a sua experiência e tá te ajudando de alguma forma, seja explanando sobre o seu nicho de mercado, seja contando os seus erros que eles cometeram e evitar que você também cometa os mesmos erros, como também dando dicas para você estar seguindo e estar se aperfeiçoando. E aí, eu volto a repetir, para mim, e espero que para você também que esteja ouvindo a gente, o podcast nada mais é do que uma aula. Porque você aprende muita coisa boa, aprende de uma forma bem prática, porque basta um fone de ouvido e tá fazendo qualquer outra coisa, você vai estar estudando, vai estar aprendendo e agrega muito justamente por ter esse método. Incrível, né, João? Só para complementar aqui para os nossos manos e manas, hoje o podcast virou o principal concorrente dos artistas e das grandes músicas que hoje dividem espaço para poder gerar conteúdo ou ouvir música e tal, distrair. Então você tem essa opção, né? Dependendo do que for fazer, você pode usar um podcast para gerar conhecimento e agregar conteúdo, ou ouvir uma música para distrair a mente e aproveitar para relaxar. Muito legal hoje essa forma de fazer com que o conhecimento seja diluído de várias formas em várias plataformas. E aí, só reforçando, o podcast já está tão grande, que o próprio Spotify já criou uma seção exclusiva para podcast. E o que ele está fazendo também? Está pegando alguns podcasts, alguns programas e tornando eles exclusivos do Spotify. Um exemplo é o Primo Cast do Thiago Nigo, o Primo Rico, que agora o Spotify assinou um acordo com eles, que eles estão exclusivos no Spotify. Ou seja, se o Spotify, que é uma das maiores plataformas de áudio do mundo, se atentou para isso, é porque ele realmente entendeu a importância que os podcasts têm, entendeu a valia que tem para as pessoas que ouvem e consomem isso, e está justamente se antecipando ao que o podcast vai vir a se tornar no futuro, como uma das, se não a melhor plataforma para se estar aprendendo coisas novas.
Então, João, diz aí para os manos e manas como é que eles podem encontrar a gente nas plataformas para ouvir nosso podcast sem ser só no Spotify. Beleza, mano? É o seguinte, para você que ainda tem alguma dúvida de onde está encontrando a gente, primeiro, se você não conseguir encontrar a gente em nenhum agregador, o que você vai fazer? Pode abrir o Google e digitar lá manocast.com.br. Vai aparecer o primeiro, vai aparecer o nosso site lá, o manocast.com.br. Basta clicar nesse site. Dentro desse site vai estar disponível todos os nossos episódios lá, e também no lado ou embaixo, dependendo de onde você vai estar acessando, vai estar o link para você tá ouvindo o nosso podcast ManoCast, seja no Spotify, seja no Google Podcast. Você pode estar ouvindo aí também no Deezer. A gente tem também um aplicativo exclusivo nosso, que você pode estar baixando na Play Store, tá? E tá baixando no seu celular e tá ouvindo o nosso podcast. E até mesmo no YouTube. Hoje no YouTube eu solto normalmente no meu canal o áudio desse podcast. Além também, se você conhecer qualquer outro agregador de podcast, você vai poder também estar ouvindo ele lá. E volto a repetir, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, não esqueça de estar digitando, seja no Facebook, Instagram, no YouTube, o @JoãoNerijota para estar me seguindo, e o @NeriCleve para estar seguindo o Cleve e estar acompanhando a gente, acompanhando nosso conteúdo que nós estamos postando lá. Beleza, mano? Agradecemos por você ter acompanhado essa série de 3 episódios. Se você não ouviu os episódios anteriores, não esqueça de estar ouvindo os episódios anteriores. E é isso. Muito obrigado por ter ficado e ter acompanhado o ManoCast, que é o maior e melhor podcast sobre empreendedorismo de todo o estado do Pará. Beleza, mano? Muito obrigado. Tchau, tchau.